Opa, tudo bem? E vamos falar de racismo sim, porque é urgente, é necessário e é fundamental que a gente compreenda um pouquinho da nossa história e desta estrutura das nossas relações raciais ao longo da nossa história, porque nos últimos meses essas questões vêm ganhando uma repercussão gigantesca, sejam nas mídias sociais, sejam nos telejornais, no mundo esportivo, no mundo político, no mundo cultural. Estamos cansados de ver quase que cotidianamente notícias sobre práticas de racismo e sobre violência envolvendo questões raciais. Mas nós, enquanto sociedade, ainda temos uma enorme dificuldade de compreender, de saber reconhecer e perceber esta estrutura sobre essas questões raciais e o quanto ainda o racismo está presente nestas práticas de violência, o quanto o racismo ainda se dá de forma bastante velada em muitas das nossas práticas cotidianas. Então o vídeo de hoje vai tentar trazer um pouquinho destas questões para a gente conseguir compreender um pouquinho melhor e entender como que isso foi se construindo, foi se consolidando e talvez como não foi sendo discutido essas questões ao longo da formação e das transformações da sociedade brasileira, da nossa formação cultural em especial. Então o vídeo de hoje vai trazer um pouco destas questões. E falar sobre o racismo, de uma forma geral, nos remete à abolição da escravidão. Mas, muito mais do que o 13 de maio de 1888, que botou fim à escravidão, nós precisamos lembrar que por mais de 350 anos, a sociedade brasileira, o nosso país, o Brasil, se construiu nas suas práticas políticas, culturais, sociais, trabalhistas, enfim, em toda a sua estrutura de funcionamento, em cima da prática da mão de obra escrava. Então, durante mais de 350 anos, a escravidão foi algo normal e legalizado pelo Estado, algo que as pessoas tinham direito de comprar um escravo como se fosse um objeto. Então estas pessoas na condição de escravo foram tratadas como tais durante todo esse tempo. E não foi simplesmente um papel assinado pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888 que literalmente colocou o fim e resolveu estas questões da escravidão. Então, muito mais do que isso, o que nós temos que nos perguntar é o que acontece com essas pessoas após a escravidão, após a abolição, Para onde foi essa população, o que aconteceu com ela? Então, literalmente, a abolição da escravidão, ela não representa a ascensão social, cultural, econômica, trabalhista desta população na condição de escravo, literalmente. Não dá para eles, não traz para eles uma condição de igualdade social, literalmente. Sem acesso à educação, sem acesso à terra, a um trabalho justo, a um conjunto de direitos básicos de cidadania. A cidadania, de forma geral, ainda fica reservado muito à população branca no Brasil. E é esta condição que nós temos que entender da perpetuação do espaço social dos afrodescendentes no Brasil a partir daí. Junto com estas questões, dessa discussão sobre a escravidão, o século XIX é um momento muito significativo de discussão sobre essas questões raciais. Durante o século XIX, nós temos um grande movimento acontecendo, que é o movimento imperialista, que é aquele momento da grande expansão da Revolução Industrial, onde os países industrializados europeus, em especial, estão se expandindo para outros lugares do mundo em busca de matéria-prima, de mercado consumidor, enfim, de atender às suas necessidades industriais. E para justificar essas questões, esses países europeus construíram grandes teorias onde justificavam o não desenvolvimento de algumas regiões do planeta pela capacidade intelectual das pessoas. E isso foi uma grande característica desse momento e marcou de forma muito específica o surgimento das ciências humanas, que estão se reformulando e estão literalmente nascendo, como de uma forma geral conhecemos hoje. Então esta capacidade intelectual dos indivíduos foi a grande característica e foi amplamente reproduzida pelas grandes teorias sociais durante o século XIX. E em especial aqui no Brasil, isso serviu de uma grande base em especial para a elite brasileira, que
buscou compreender ou lançar olhares de compreensão do que era o Brasil naquele momento, de tentar entender o Brasil naquele momento, em cima ou utilizando-se destas ferramentas, dessas teorias intelectuais, né, relacionadas à capacidade racial. Isso ajudou a construir algumas teorias aqui no Brasil, aonde determinava que a situação do Brasil, como que um país com tantos recursos naturais abundantes, com uma população, enfim, sem catástrofes naturais, não era um país desenvolvido nesse momento. E isso é atribuído em especial para a miscigenação, já que o Brasil foi formado por uma mistura do português colonizador, do africano que veio para cá, né, na condição de trabalho escravo, e daquela série de imigrantes que vem para cá, do indígena. Então esta miscigenação produziu uma população, produziu uma cultura inferior que não sabia aproveitar todas essas riquezas que o Brasil oferecia, que possivelmente serviria de base para um desenvolvimento. Isso também serviu para entender e criar teorias de enfermidades, alcoolismo, doenças mentais eram atribuídos à miscigenação. Isso serviu de base, em especial, para um projeto, para uma política de branqueamento. Em especial, isso ajuda a gente a entender o porquê que quando começa o processo de imigração do Brasil, o Brasil vai fazer o grande acerto político com os imigrantes europeus. Porque por trás da vinda dessa mão de obra imigrante para cá, também existia uma grande política de branqueamento da população para evitar, né, ou para promover uma mistura mais elevada e evitar que o Brasil se transformasse em um país em especial de negros a partir daí. Então esta miscigenação foi algo olhado e visto durante todo o século XIX, início do século XX, como algo extremamente negativo para o Brasil. E ajudava a gente a entender, ou naquele momento a incompreensão que se tinha era justamente de que esta miscigenação, esses imigrantes, os negros, os indígenas, que eram tidos como inferiores, eram prejudiciais ao Brasil. Então a vinda desses imigrantes era importante justamente para alavancar esta qualidade cultural, racial do Brasil nesse momento. E até 1930, essa miscigenação foi vista de uma forma muito negativa para o Brasil. É só lá na década de 1930 que o Getúlio Vargas, usando politicamente, pega esta miscigenação e começa a contestar isso e traz isso como algo a ser celebrado na cultura brasileira e coloca como a grande riqueza do Brasil. Justamente uma das grandes olhares negativos que nós tínhamos para o Brasil começa a ser visto como algo a ser celebrado. A mistura do europeu, do indígena, do africano, durante a Era Vargas, que é uma nova concepção cultural, de uma construção de uma nova identidade do Brasil, essa miscigenação começa a ser olhada como algo positivo no Brasil, que a gente deveria ser celebrado. E para marcar esse momento, nós temos a obra do Gilberto Freire, um dos primeiros grandes sociólogos brasileiros, Casagrande Senzala, aonde o Gilberto Freire faz uma nova investigação sociológica da formação, das relações sociais, culturais no Brasil, e examina a formação racial, cotidiana do Brasil, e escreve esta que é uma das obras fundamentais para a compreensão da história do Brasil. Mas nesta obra ele deixa implícito, nas entrelinhas, esta miscigenação construída e que se deu através de uma democracia racial, aonde a relação entre o branco e o negro se deu de forma harmoniosa, não houve uma violência entre isso. Por que ele escreve isso? Porque na época em que ele fez a pesquisa para desenvolver esta teoria, ele fez uma comparação da sociedade brasileira, das relações raciais no Brasil, com o que aconteceu nos Estados Unidos e o que acontecia também na África do Sul. E nesses dois lugares, esta relação racial foi de conflito. Inclusive nos Estados Unidos levou à guerra civil, à guerra de secessão, né, americana,
que marcou a história aí durante o século XIX, e aqui no Brasil essa relação foi harmoniosa, literalmente. Então ele constrói a ideia de que aqui no Brasil foi uma democracia racial. Isso se deu de forma harmônica. Esta relação entre negros e brancos foi tranquila, principalmente porque ele escreve a partir dos relatos da Casa Grande para a senzala. E essa não ocorrência de conflitos, né, fez com que esta harmonia acabasse sendo construída a partir de uma harmonia. Então aí, este preconceito racial, a exclusão do negro da sociedade brasileira fica e se transforma de uma forma velada, aonde quando se constrói a história da participação e aonde se constrói a história da violência, da prática da escravidão, da exclusão dos afrodescendentes, esta violência da exclusão, do racismo, ela fica de forma velada. E esta ideia da democracia racial só é contestada a partir de uma nova geração da sociologia brasileira, liderada pelo Florestan Fernandes, lá na década de 50, aonde o Florestan vai investigar as práticas e as relações raciais do Brasil e vai contestar essa democracia racial e vai produzir uma ideia, né, aonde o racismo brasileiro, a prática do racismo, ele não se dá de forma escancarada, por exemplo, como é nos Estados Unidos, aonde as pessoas negras elas sofrem o racismo de forma direta nas relações sociais. Aqui no Brasil isso se dá de forma velada, se camufla isso, né, para que não se transpareça nessas questões. Inclusive o Florestan, ele tem uma frase que é muito significativa sobre essa relação. O brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Então esse racismo ele se dá de forma velada, ele se dá de forma silenciosa, ele se camufla em especial. Isso faz com que socialmente a gente acredite que o racismo esteja num âmbito individual e a gente não consiga reconhecer ou tenha dificuldade de reconhecer esta estrutura da prática, né, do racismo que acontece no nosso cotidiano. E aí nós atribuímos ao âmbito individual e à meritocracia o acesso e a ascensão social. E não conseguimos perceber que há toda uma estrutura social em que cria barreiras para que essas pessoas, em especial as pessoas afrodescendentes, consigam uma ascensão social, sejam de trabalho, seja de escolaridade, seja por uma série de questões, inclusive de direitos básicos de cidadania. Então esta estrutura ela acaba limitando essas pessoas e a gente acredita que sempre esteja nesse âmbito individual, né? E quando acontece de uma pessoa afrodescendente conseguir chegar a um local de representatividade, coloca-se como, olha como ele conseguiu, olha como não existe o racismo, né? Então cria-se essa ideia da ascensão social pela meritocracia, aonde se camufla justamente essa estrutura do racismo para que a gente não consiga perceber. E isso vai fazer com que se perpetue o lugar, literalmente, do negro, né, do afrodescendente em lugares muito mais inferiores, socialmente falando. E aí, aonde está o racismo? Em especial, o racismo no Brasil estão nas pesquisas, nos índices, na violência, aonde a gente olha os núcleos urbanos e a população da periferia, a grande maioria negra, aonde quando a gente olha a renda média do brasileiro, segundo o IBGE, as menores rendas são das pessoas negras, aonde a gente olha a escolaridade, os menores níveis de escolaridade são negros, os maiores níveis de desemprego são de negros, a menor acesso a direitos básicos de cidadania envolve a população negra, a violência, né, escancaradamente é praticada muito mais sobre a população negra do que da população branca. E é justamente nessa estrutura que o racismo está presente, que essas questões raciais foram se perpetuando ao longo da história do Brasil e aonde nós, enquanto sociedade, talvez tenhamos errado justamente em não questionar, em não tratar essas questões ao longo do nosso tempo e simplesmente camuflar, acreditando que o racismo no Brasil não existe,
que o racismo no Brasil é coisa do passado, que quando abolimos a escravidão lá em 1888, esse racismo ficou para trás e na verdade a gente foi camuflando, a gente foi jogando a sujeira para baixo do tapete e continuou e perpetuou esta prática do racismo. E aí está aquilo que nós chamamos de racismo estrutural. Nós criamos e construímos uma sociedade onde nós temos uma estrutura da dinâmica das relações sociais, onde privilegia algumas determinadas raças em detrimento de outras. Em especial, os negros, os afrodescendentes são geralmente excluídos, assim como as mulheres têm uma dificuldade muito maior. Então a sociedade produz uma série de barreiras que transforma a vida das pessoas afrodescendentes, das mulheres, dessas populações minoritárias com uma forma muito mais difícil de ascensão e de acesso social, em especial do que as pessoas brancas no Brasil. Então, é isso que nós precisamos reconhecer enquanto sociedade, esta estrutura. Entender que por trás das nossas relações, mesmo que elas sejam de forma às vezes imperceptível aos nossos olhos cotidianos, nas nossas práticas cotidianas, é justamente o que nós temos que olhar é tentar perceber essa estrutura e o quanto a falta de representatividade contribui para esta exclusão social, para esta marginalização dessas pessoas. Então, mais do que em qualquer outro momento, acho que o racismo ele mata, o racismo ele é prejudicial para a nossa sociedade, para a nossa economia, para a nossa cultura, e nós precisamos parar e pensar um pouco mais nessas condições, nessas relações. Reconhecer a existência do racismo é fundamental para que a gente consiga tratar, mas precisa que seja um esforço de todos, precisa que seja um esforço político, econômico, social, justamente para que a gente consiga começar a reverter e desconstruir esta estrutura de exclusão social por uma estrutura de inclusão social, de igualdade, em que as pessoas não sejam literalmente definidas pela cor da sua pele, pelas suas opções ou pelas suas diferenças. Né? Então acredito que nós precisamos reconhecer isso de forma muito urgente, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho melhor sobre as questões raciais. Então se você gostou, curta o vídeo, compartilha, segue o canal, que daqui a pouco tem mais.